Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Estou aqui de volta, na boa companhia do Chimarrão, para trazer a vocês o primeiro assunto referente ao terceiro bimestre de aula, certo? Hoje a gente começa a parte da mecânica, dando ênfase aos conceitos fundamentais da cinemática, ou seja, de toda a mecânica, nós estamos começando pela parte da cinemática, e antes ainda de propriamente dita a cinemática, nós vamos fazer um assunto introdutório para que tenhamos ferramentas para conhecer palavras específicas e como é o funcionamento da cinemática. Perfeito, pessoal? Vamos lá, então. O cronograma da nossa aula eu organizei da seguinte maneira. Nós vamos ver a definição formal da cinemática, nós vamos definir o ponto material e o corpo extenso, nós vamos ver a definição de referencial, repouso e movimento, também a definição de trajetória, distância percorrida e deslocamento, e lá no final a gente faz um resumo da aula. Notou então que a nossa aula hoje é uma aula de definições, onde nós vamos dar, como dizemos aqui no Sul, nome aos bois, né? Ou seja, vamos nos equiparar de ferramentas para que nós possamos interpretar os problemas que na sequência de nosso estudo nós iremos abordar, certo? Cinemática, pessoal. O que é a cinemática? A cinemática é o ramo da física que descreve o movimento dos corpos, com relação à posição, velocidade, aceleração, através de métodos matemáticos, sem se preocupar com o motivo que levou ao movimento ou com as grandezas envolvidas. Então, nota só, pessoal. A cinemática, ela vai estudar todos os movimentos com relação à posição, velocidade e aceleração, sem saber e sem se preocupar quem foi o ente causador e como começou esse movimento. Então, se nós estamos tomando aquele chimarrão fantástico na frente de casa e daqui a pouco passa descida fora um carro correndo, não nos interessa se faltou freio do carro lá em cima, se alguém está acelerando descida abaixo, ou se está solto na banguela, ou se está puxando o carro lá embaixo. O que nos interessa é o movimento, somente o movimento. E como nós vamos estudar esse movimento? Através de métodos matemáticos. E aí uma ressalva, pessoal. A matemática básica, divisão, multiplicação, ela é muito importante aqui. Eu sempre costumo fazer um brinquedo com vocês, dizer que a matemática, ela é o namorado ou namorada ciumenta. Se não dá atenção, tu arruma uma baita bronca, né? O que eu quero dizer com isso? Passo a passo, tintim por tintim e conferindo. Se não tu acerta toda a física do problema, né? Tu consegue interpretar a cinemática, tu consegue interpretar posição, velocidade, aceleração, mas aqui, ó, na resolução, que é onde tu usa método matemático, vai tudo por água abaixo. Correto? Muita atenção aí, então, pessoal. Bom, o ponto material. Qual é a definição de ponto material? É todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. É necessário salientar que um ponto material tem massa. O que é desprezível é seu tamanho. Então, nota aqui que eu vou te dar um exemplo, pessoal. 2 aviões, concordam comigo? Interessa para nós se ele está de lado, se ele está encurvado, se ele está meio na diagonal, se ele está de frente. Nesse momento não importa, porque ele tem só um pontinho aqui, ó. Olha só o tamanho do céu e olha o tamanho do avião. Entende? Essa é a definição de um ponto material. Aí tu vai me dizer, mas professor, um avião é enorme, professor. Vão 300 pessoas dentro de um avião, como nós vamos considerar ele um ponto material? Exatamente dessa maneira aqui, ó. Quando as dimensões não interferirem no estudo, certo? E as dimensões do avião, nesse momento aqui, não vão interferir no estudo. Então, nós podemos considerar eles, inclusive, uma esferinha, tá? Uma esfera é a melhor maneira que a gente tem de fazer qualquer tipo de cálculo. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Aqui eu tenho, tá? Um lugar onde eu coloco umas bolinhas pequenininhas que eu faço experimento. Então, olha só. Ele é, deixa eu tapar aqui para vocês verem, ó. Ele é nesse formato, é redondinho, só que ele é chatinho. Então, nota, se eu começar a girar ele,
vocês vão ver diferença de tamanho, não vão? Olha aqui, ó. Se eu girar somente nessa dimensão, vocês não vão ver. Mas se eu girar eles para todo lado, vocês vão ver. Agora eu vou pegar uma esfera, tá? Outra esferinha que eu uso também para experimentos, que é uma bola de sinuca. E olha aqui, ó, eu giro a bola de sinuca para todos os lados, ela segue sempre do tamanho de uma bola de sinuca, ela não tem diferença, certo? Ela não vai ficar maior se eu girar para cá ou menor se eu girar para lá. Então é por isso que nós dizemos que a melhor forma geométrica para o estudo é uma esfera. Então nós podemos considerar esse avião inclusive uma esfera. Por qual motivo? Porque o corpo cujas dimensões não vão interferir nos nossos estudos. Tudo bem? Porém, pessoal, por outro lado, olha só, o corpo extenso é todo corpo cujas dimensões interferem no estudo de um determinado fenômeno. E aí nós temos o mesmo avião e olha só, agora vai interferir no estudo das dimensões. Em relação às pessoas, olha o tamanho desse avião. Em relação a esse caminhão aqui, ó, olha o tamanho desse avião. Então essa é a definição de ponto material e corpo extenso. O corpo extenso é quando tu tem que levar todas as dimensões em consideração. O ponto material tu não precisa levar todas as dimensões em consideração. E para um mesmo objeto, para um mesmo corpo, nós podemos aplicar as mesmas situações em referenciais diferentes, ou seja, em lugares diferentes. Vou dar mais 2 exemplos para vocês. Se nós formos daqui de Pelotas até São Paulo de automóvel e a gente olhar via Google Maps, nós podemos considerar o nosso carro como um ponto material. Concordam conosco? Não tem problema nenhum. Agora, se nós pegarmos o nosso carro e formos estacionar na garagem, já não podemos considerar como ponto material. Aí a gente tem que levar em conta o tamanho, as dimensões, logo nós precisamos considerar um corpo extenso. Abre o Google Maps aí e vai lá na saída da cidade de Rio Grande para o mar, certo? Lá onde tem as vagonetas. E dá uma olhadinha no Google Maps. Quando tu levanta bem, tu enxerga um pontinho minúsculo que é o navio saindo da cidade de Rio Grande, certo? Vários pontinhos pequenos, na verdade. São vários navios. Tu pode considerar pontos materiais, pois tu está bastante distante deles, eles estão pequenininhos lá e a forma geométrica não vai interessar muito. Porém, quando tu chega no porto e olha o navio, é um tamanho colossal. E aí sim tu precisa considerar o corpo extenso. Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender? Vamos adiante então no estudo. Referencial, repouso e movimento. Agora, pessoal, vem uma das constatações mais fantásticas da física, certo? Quando a gente para, pensa, a gente nota que, de fato, pode ser complicado, mas a gente está aqui para descomplicar para vocês. Então, vamos prestar atenção nesse desenho. Olha só, essa constatação foi uma das constatações também feita por Einstein, obviamente, em um estudo um pouco mais pesado de física, né? Então, nós temos que prestar atenção em 4 coisas aqui. Primeira delas é o trem. Segundo, esse rapaz aqui, ó, nós chamamos de A. Terceiro é o rapaz que a gente chamou de B. E o quarto é a lâmpada dentro do trem. Então, vamos nos colocar aqui, ó, no lugar do A. O trem está passando e nós olhamos lá para o trem. Obviamente que nós vemos o trem passar. Essa lâmpada, como está dentro do trem, nós estamos vendo a lâmpada passar também, concordam comigo? A mesma coisa que o cidadão B, tá? Nós olhamos para o cidadão B e como ele está junto com o trem, ele está passando. Perfeito? Agora nós vamos mudar o que a gente chama de referencial, que eu vou explicar para vocês mais adiante o que é. Vamos esquecer esse cidadão A e vamos nos posicionar no lugar do cidadão B. O trem segue andando e o cidadão B olha para a lâmpada, mas o cidadão B vê a lâmpada parada. É o mesmo que nós estarmos na frente de casa, vamos para o nosso referencial da frente de casa, e passar um ônibus à noite.
O ônibus passa iluminado, a luz passa com o ônibus e vai embora. Agora imagina que nós estamos dentro do ônibus. A luz está lá dentro, ela não passa. Então nota, para o cidadão A, ele vê essa lâmpada em movimento. Para o cidadão B, ele enxerga a lâmpada parada. E aí eu pergunto para vocês, qual dos dois está certo? E adivinhem qual é a resposta? Os dois estão certos. Bah, professor, agora complicou. Primeiro a lâmpada está se mexendo, depois a lâmpada está parada e o pior de tudo, os dois estão certos. Correto. O que é isso? É um problema de referencial. Vamos adiante. Para nós entendermos referencial, a gente precisa entender antes o que é um movimento. Olha só. Um corpo está em movimento em relação a um determinado referencial quando a sua posição em relação a ele varia no decorrer do tempo. Tá? Algum exemplo para vocês, olha só. Ao que a gente vê aqui nessa imagem, tá? Esse carinha aqui está descendo no que eu chamava lá no meu tempo de criança de carrinho de descida, carrinho de lombada, certo? Então nota, se de fato ele está descendo, com o passar do tempo ele vai ficar mais distante dessa linha vermelha aqui, concorda? Pois ele está vindo para cá. Se ele está ficando mais distante dessa linha vermelha, a distância entre ele e a linha está variando. Se a distância está variando, referente à linha vermelha, ele está em movimento. Aí tu vai me dizer, bah, professor, mas isso aí é óbvio, não precisava nem de uma definição. Calma aí que eu vou te explicar detalhadamente. Vamos ver então com esse cidadão de amarelo aqui, ó. Ele está numa posição que eu não sei, eu vou chutar uns 20 metros, certo? E o carrinho andando, e quando o carrinho anda, a posição aumenta, concorda? Essa distância aumenta. Então ele está em movimento referente a esse carinha de amarelo. Agora vem o seguinte. Esse cidadão aqui, ó, referente ao carrinho de descida, está em movimento ou não? E a resposta é óbvia. Não. Por que não está em movimento? Porque a distância entre ele e o carrinho não está aumentando ou diminuindo. É a mesma distância. E quando a distância não aumenta ou diminui, não tem movimento. Conseguiram entender a diferença, pessoal? E quando não tem movimento, nós damos outro nome específico. Repouso. Um corpo está em repouso em relação a um determinado referencial, quando a sua posição em relação a ele não varia no decorrer do tempo. E aí eu peguei essa lâmpada aqui, circulei em vermelho e essa aqui também. Pergunta a vocês, a distância dessa lâmpada para essa muda? Não muda. Se não muda, não tem variação de distância, então está em repouso. Certo? Agora, a distância dessa lâmpada em relação a esse motoqueiro muda? Muda sim, professor. O motoqueiro está passando. Então, existe movimento. Concorda comigo, pessoal? Vamos adiante, então. Antes de ir adiante, quero explicar duas coisas para vocês. A primeira delas, se nós chamarmos essa lâmpada de lâmpada A e essa de lâmpada B, imagina que tu está sentado na lâmpada A, tu não vai ver a lâmpada B se mexer, porque não tem variação de posição. Então, a lâmpada B em relação à lâmpada A está em repouso. Aí tu cansou, tu saiu daqui, sentou nessa outra lâmpada e ficou olhando para a lâmpada A. E tu viu que a lâmpada A também não se mexe. Então significa que a lâmpada A está em repouso referente à lâmpada B. E agora, o que nos importa, porém essa lâmpada está parada em relação a essa aqui, mas está em movimento referente à moto. Aí tu vai me dizer, ah, professor, tá bom então que essa lâmpada está se movendo. Referente à moto, sim. Quem está aqui na moto vai olhar para a lâmpada e vai ver a lâmpada parada. Mas como isso, professor? Isso aí é através de uma palavrinha que nós chamamos de referencial. Referencial, o sistema de referência, é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual ou aos quais podemos analisar se existe movimento ou não. Essa é a ideia. Bom, agora sim. Complicou? Não, agora vai esclarecer
toda a ideia que tu tem sobre essa parte introdutória de cinemática. Que é o seguinte, ó. O que é o referencial? Quando a gente falar em referencial, o que tem que vir à tua cabeça é a seguinte frase: de onde eu estou vendo o movimento, tá? Ou então tira a palavra movimento e pensa assim, ó, de onde eu estou vendo o fenômeno, certo? Vamos lá. Imagina que o nosso referencial vai ser esse cidadão aqui com a câmera, tá? Esse cidadão com a câmera. A princípio, o que parece é que esse outro carinha aqui com chapéu tá vindo, vai fazer uma manobra, provavelmente pule aqui nesse corrimão e desça, concorda? Pergunto para vocês, esse cara aqui está em movimento ou em repouso referente ao cara da câmera? Aí vocês vão pensar, olha professor, esse cara está vindo, se ele vai pular de skate aqui, vai descer, a distância entre ele e esse outro cara aqui, ou seja, a posição vai variar. Se a posição vai variar, tem movimento. Perfeito, pensasse muito bem. Agora nós vamos analisar outra coisa. Referente a esse cidadão da câmera, esse outro cidadão de azul está parado ou está em movimento? Aí tu vai dizer, olha, o cara está filmando aqui, mas ele está parado nesse lugar. Esse outro cara também está parado, a posição deles não varia. Ele está em repouso. Perfeito, pessoal, show de bola. Outra pergunta. Vamos mudar o referencial. Agora o referencial é esse cara de chapéu aqui, ó. Referente ao cara de chapéu, o cara que está filmando está em repouso ou está em movimento? Aí tu vai ver, olha, ele vai andar, a posição vai variar e a distância vai aumentar, está em movimento. Perfeito, concordo contigo. E aqui, ó, referente ao cara de boné aqui que está filmando, a filmadora está parada ou está em movimento? Está em movimento ou está parada? Dá uma pensadinha aí. Ela está parada, pessoal. Por quê? Porque a distância não varia. Certo? Então, para te definir se algo está em movimento ou se está em repouso, é necessário que tu denomine antes um referencial. O que é um referencial? Um local de onde tu vai analisar o fenômeno. Tudo bem, pessoal? Podemos ir adiante? Conclusões. Primeiro, a noção de repouso ou movimento é relativa. O que significa isso? Porque tem que ter relação com um referencial. Tem que ter relação com o local que tu analisou o fenômeno, correto? Lembra do trem? A lâmpada estava em movimento para o cidadão fora do trem, porém para o cidadão dentro do trem ela estava parada. Tudo bem? O movimento é recíproco. O que significa isso? Que se o cidadão A vê o cidadão B em movimento, como foi no caso do skatista ali e do cara que estava filmando, se o cara que estava filmando vê o skatista em movimento, o skatista vai ver o cara que está filmando em movimento. Algumas definições que vão nos ajudar bastante. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Vamos adiante, então. Trajetória. A trajetória é a linha geométrica formada pela união das sucessivas posições ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. O tipo de trajetória deixada pelo corpo depende do referencial adotado. Ah, referencial. E a partir de agora, pessoal, a palavra referencial tem que estar introjetada nas veias, tá? Referencial, de onde eu estou analisando o fenômeno. Então, olha só, um avião solta um caixote. Tá? Para esse rapaz que está aqui, ó, no chão, o que ele vê? O caixote fazendo um arco de parábola, certo? Um arco de parábola. Porém, quem está dentro do avião, quando olha para baixo, vê o caixote caindo em linha reta. Ah, professor, mas é impossível. Não é impossível, não. É assim que acontece, pessoal. É um experimento que nós podemos fazer. Simplesão. Pega uma pedra e leva contigo. Aí diz para um colega, fica sentadinho aí e vê o que vai acontecer com essa pedra. E vai de bicicleta. Quando estiver ligeiro, tu larga a pedra. E aí fica olhando. Tu vai notar que ela vai cair reta. E aí vai perguntar pro cara lá, caiu reta, né? E ele diz, caiu reta nada. Tu largou ela ali atrás, ela foi cair aqui na frente. Acontece, pessoal. É a física. Certo? Então aqui
nós temos duas possibilidades. Qual das duas está certa? As duas, porém, elas estão sendo observadas de pontos diferentes, ou seja, de referenciais diferentes. Tranquilo? Então, a trajetória é a linha geométrica formada. Tá? Vamos adiante. Distância percorrida, pessoal. Distância percorrida por um móvel é a medida da trajetória seguida por ele. Agora, aqui nas nossas palavras, para a gente simplificar um pouco a interpretação, tu tá em casa e tu vai ir para a escola, certo? Aí tu decide ir direto para a escola, em linha reta, tu leva 30 quilômetros. Tu decide dar uma passadinha numa padaria, vai na praia e tal, e acaba levando 50 quilômetros até a escola, certo? Ou seja, distância percorrida é tudo que tu anda, é tudo que tu caminha, é tudo que tu percorre, certo? Se a distância da tua casa até a escola são 10 quilômetros, tu leva 20 quilômetros para ir até a escola e voltar para casa. São 10 de ida e 10 de volta. Esse fenômeno nós chamamos de distância percorrida. Deslocamento ou variação de posição. É a mudança que se estabelece entre a posição final e a posição inicial. Ponto. Essa é a definição. É somente posição final menos posição inicial. Lembra que toda variação é um delta. Então, variação de posição é um delta S, que é dado no SI em metros. SF é a nossa posição final e S0 é a posição inicial. Tá? Aqui está S0, professor, e aqui está SI. Qual dos dois eu uso? Não é à toa que eu coloquei, pessoal. Alguns livros aparece SI, alguns livros aparece S0. E alguns livros aparece somente S, sem F. Então, nota que isso aqui é só uma conta, pessoal. Tá? Bom, antes da gente encerrar a aula, eu quero dar um exemplo para vocês, bem legal, dessas duas últimas definições que nós vimos, que é distância percorrida e variação de posição, perfeito? Deixa eu pegar aqui meu lapisinho, deixa eu pegar aqui minha mesa para que a gente consiga fazer um desenho legal para vocês. Vou fazer esse desenho nessa corzinha aqui e aí já explico para vocês, tá? É uma definiçãozinha só para ficar um pouquinho mais claro para nós, pessoal, para que fique um pouco mais claro para nós essa definição de distância percorrida e variação de posição. Correto? Aqui está mais ou menos embaixo, né? Mais ou menos reto. Vamos colocar aqui que está mais ou menos na metade. Perfeito. Aqui a gente para, volta para nossa caneta e agora a gente imagina que aqui tem um móvel, ó. Um móvel. Esse móvel sai daqui para cá, vem até aqui. E depois ele sai daqui, ó. E vem até aqui. Só que agora nós vamos colocar algumas posições, tá? Para ficar claro o nosso estudo. Aqui, ó, é 0 metros. Aqui é 100 metros. Vou colocar aqui, ó, do ladinho para não confundir com esse outro. Aqui é 100 metros. Como aqui, ó, tá bem abaixo, eu também vou colocar 100 metros. E aqui 50 metros. Porque a metade de 0 até 100, vamos colocar 50 metros. Bom, pessoal, qual é a situação disso aí? O fenômeno que acontece é o seguinte: o móvel sai do ponto 0 metros e vai até o ponto 50 metros. Desculpe, 100 metros. Vem até o ponto 100 metros. Depois ele sai do ponto 100 metros e volta até o ponto que nós batizamos de 50 metros. Ou seja, ele sai do 0, vai até o 100, sai do 0 e vai até o 100. Depois ele sai do 100 e volta até o 50. Perfeito? Bom, nós temos duas classificações para dar aí. Primeira delas é a distância percorrida, tá? Vamos fazer a distância percorrida então. Vamos colocar aqui, ó. Calma aí. A minha distância percorrida vai ser tudo que eu caminhei, tudo que eu andei, concorda?
Então, na primeira parte eu andei 100 metros, concordam comigo? De 0 até 100 é 100 metros. Depois eu saí de 100 e vim até 50. Então, a minha distância percorrida foi 100 metros. Depois eu andei mais 50 metros. Minha distância percorrida foi 150 metros. Concordam comigo? Vamos fazer em outra cor agora. Vamos fazer em cinza. A minha variação de posição. O que é a variação de posição, pessoal? É o delta, concorda comigo? Delta S igual S final menos S inicial. O que é o S final, pessoal? É o último ponto que o móvel foi. S inicial, de onde ele saiu. S final, qual foi? 50 metros. E o S inicial foi 0. 50 menos 0 igual a 50 metros. Tu notou que tem uma diferença grande, pessoal, de variação de posição, que é essa aqui, para a distância percorrida? Porque a variação de posição, ela leva em conta duas coisas, ó. O início e o final do movimento. Já a distância percorrida leva em conta todo esse movimento. Ficou claro isso aí para vocês, pessoal? Eu queria dar esse exemplo para que vocês tivessem bem claro na mente de vocês qual é a diferença entre distância percorrida e variação de posição. Ok? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E o resumo da nossa aula, pessoal. Primeiro, a gente viu a definição de cinemática, tá? Que é a parte da mecânica que está preocupada em estudar os movimentos, sem se preocupar com as causas dos movimentos. Ponto material e corpo extenso, onde o ponto material é um estudo que nós podemos fazer de um corpo onde não é necessário levar em conta as dimensões. Já o corpo extenso, nós precisamos levar em conta as dimensões do corpo que está em análise. Depois nós vimos as definições de referencial, de repouso e movimento, onde o repouso é quando não existe variação de posição entre dois objetos, movimento é quando existe variação de posição entre esses dois objetos, e o referencial é o ponto de onde nós estamos analisando o fenômeno. Por último, trajetória, distância percorrida e deslocamento, onde trajetória é a linha pontilhada imaginária, né, do movimento que é feito. Distância percorrida é tudo que nós caminhamos ou tudo que o móvel percorre. E o deslocamento tem a ver somente com a posição inicial e a posição final do movimento. Certo, pessoal? Bons estudos para vocês, tá? Depois a gente vai postar a segunda aula dessa introdução à cinemática. Qualquer coisa me chama lá nos meios de comunicação, no e-mail, no próprio YouTube da escola, certo? Que a gente dá uma conversada, que a gente tira dúvida. Certo, pessoal? Valeu, obrigadão, até a próxima!